Tá. E aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem com vocês? Olha que privilégio que eu tenho de mais uma vez estar aqui com o Matheus Nastergalli para a gente conversar sobre Carro Rei. Matheus, que prazer conversar contigo mais uma vez, meu amigo. Todo meu, Marcelo. É sempre uma delícia falar com você. Porque é sempre sobre cinema brasileiro, Não é? que é, que é a paixão, né, da nossa vida, né? Exatamente, a paixão da nossa vida. Temos uma paixão em comum, que é o cinema brasileiro. É isso E, aí. e a gente está celebrando a chegada ao Circuito do Carro Rei, que é um filme que fez muito sucesso por onde passou. Começou a sua carreira lá em Roterdã, né? Patrolou, como a gente diz no Rio Grande do Sul, o Festival de Gramado, ganhou tudo e mais um pouco. E aí eu queria que tu falasse para a gente começar, da tua relação com a Renata, que é uma relação que vem de antes do Zé Macaco, né? Renata andou fazendo algo muito importante para um filme muito importante, dirigido por um artista muito importante do cinema brasileiro. Conta essa história para a gente, Matheus. Bom, a Renata é uma grande artista do audiovisual pernambucano, portanto, do mais belo audiovisual brasileiro. E eu conheci Renata no Amarelo Manga, que está fazendo 20 anos hoje. Amarelo Manga, filme de Cláudio Assis, que foi o primeiro grande sucesso da retomada de filmes independentes, na minha Uhum, opinião. uhum, Apoiado e ao mesmo tempo negando grandes filmes como Central do Brasil, Cidade de Deus e Alta Compadecida, o Cláudio Assis inaugurou um tipo de cinema mais furioso, que reunia artistas não só pernambucanos, mas muitos pernambucanos, para criar esse grande movimento do cinema brasileiro, que acabou sendo o cinema pernambucano. uhum. Então eu conheço a Renata lá nas raízes, no plantio desse lindo cinema pernambucano, que é o que mais nos representa em termos de cinema de arte no Brasil desde há 20 anos. E continua com muito fôlego, agora muito representado pelos filmes do Kleber, que também é uma cria aí desse movimento pernambucano, que envolve muitos artistas importantes, não só do cinema, como Lírio Ferreira, Paulo Caldas, Hilton Lacerda, roteirista, mas também da música, porque o cinema pernambucano, assim como aconteceu com o cinema carioca num certo momento antes da retomada, o cinema pernambucano é muito feito em comunhão com seus músicos. Assim como é quase indissociável você pensar no cinema brasileiro de antes da retomada. É quase impossível não pensar em Chico Buarque, não pensar em Caetano Veloso. No cinema pernambucano, o Mangue Beat e seus descendentes todos representam essa participação da música Sim. na cultura do cinema. Então a Renata era uma artista plástica que, de certa maneira, estreou no set de cinema com Amarelo Manga, se tornou uma grande diretora de arte, na minha opinião, a maior que o Brasil teve àquele momento, e fez os três primeiros longas do Cláudio: o Amarelo Manga, o Baixio das Bestas e a Febre do Rato. Depois, o Walter Carvalho também assinava a direção de fotografia desses três longas. Participo de todos os longas do Cláudio, até o último, que é o Piedade, que estreou há pouco. Somos uma equipe forte. A Renata, aos poucos, foi saindo da direção de arte e se tornando uma cineasta interessantíssima. Não podia ser diferente. Era um talento já surpreendente na sua estreia no Amarelo Manga. E foi aos poucos fazendo curta-metragens maravilhosos e depois filmes de longa-metragem incríveis. Por causa do encontro com esses pernambucanos é que eu fiz meu único longa, A Festa da Menina Morta. Ele se passava na Amazônia, era um roteiro original meu, um argumento meu, um roteiro original meu, que convidei Hilton Lacerda, do Amarelo Manga, para fazer comigo no tratamento final. A Renata fez a direção de arte da Menina Morta. Enfim, a Menina Morta é fruto desse meu encontro com os pernambucanos. Encontrei depois Renata de novo no set do Zama, da Lucrécia Martel, que é uma das cineastas mais importantes do mundo nesse Fato. momento, me parece.
Não, a Renata topou fazer direção de arte, coisa que ela não tem feito. Ela já é uma diretora agora, mas topou para estar com a Lucélia, com a Lucrécia, e eu estava como ator, honradíssimo de estar também no set do Zama. E agora, e durante o Zama, ela me convidou para fazer o Carro Rei. Então a coisa ia se inverter, né? Minha colega de Amarelo Manga, de Baixio das Bestas, de Febre do Rato, a diretora de arte do meu longa estava me convidando para me dirigir como ator. Essa é a história minha com a Renata, é uma linda história plantada na retomada do cinema brasileiro, e sendo colhida a partir de amanhã nas telas de todo o Brasil. Olha, só quando a gente diz, o Matheus é humilde, mas quando a gente diz que a carreira do Matheus se confunde com a própria retomada do cinema brasileiro, vocês já viram nesse breve relato do Matheus aí nomes muito importantes com os quais o Matheus trabalhou, enfim. E a Renata me parece, Matheus, eu tenho acompanhado muito de perto com Amor, Plástico e Barulho, que é um filme lindo, eu acho Sim, maravilhoso dela, assim. E com o Carro Rei eu estava muito curioso, porque quando saíram as primeiras imagens, assim, era uma estilização que o cinema brasileiro não está muito acostumado a ver continuadamente. E a Renata tem um olhar visual que me parece muito interessante. E dentro dessa perspectiva, ontem eu tive assim, a imensa felicidade de fazer uma entrevista com uma artista que tu conhece muito, que é Jules. sim. Lá no Papo de Cinema tem a entrevista completa e nós estávamos conversando. Eu vi a entrevista e eu li e eu compartilhei hoje Olha, quando eu vi. a gente, ó, se o Matheus não fosse foda, de que a gente pode falar palavrão? Como artista, olha só essa pessoa maravilhosa. Mas a gente estava conversando também sobre a questão da composição física, porque o Zé Macaco, teu personagem, é um personagem que tem muito texto, mas que se expressa de uma maneira muito física, muito sensorial. Ele tem um modo muito específico de transitar. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa construção física do Zé Macaco e que história é essa, seu Matheus Nastergalli, de aula de polidense, em que Jules falou que tem vários vídeos engraçadíssimos sobre essas aulas. Ela deve ter vídeos hilários e proibidíssimos, porque, bom, Jules arrasou no polidense, já dançava polidense, treinou comigo lá em Caruaru. Tivemos uma professora, Gica, porque a Renata queria que eu tivesse uma cena de polidense, que o Zé Macaco gostasse dessa brincadeira no polidense. Ah, e claro que eu não consegui fazer polidense exatamente, eu aprendi algumas coisinhas e dei a ela, sei lá, um minutinho ou um pouco menos de uma pequena coreografia do que me foi possível fazer. Imagina, eu, cinquentão, pela primeira vez pegando na barra de ferro do polidense, quase nada acontecia de interessante, a não ser muitas coisas engraçadas. Mas eu fiz aula direto. Eu sou bem dedicado, assim, eu não me considero um ator nerd, nem extremamente estudioso, não. Eu sou muito mais um ator que fica conceituando profundamente cada projeto do que um nerd. Aham. Mas alguns personagens pedem preparação. O Zé Macaco, como grande protagonista do filme, digamos assim, é um carro que fala, eu achava que o apelido Zé Macaco devia ser levado às últimas consequências. Propus a Renata e ela topou, e que a gente fizesse dele um macaco. Me Uhum. parecia bonito que ele fosse um homem que parecesse um macaco, inicialmente por causa de alguma deformidade, alguma falta de nutrição, ah, como muitos brasileiros têm, alguma coisa óssea que lhe ocorreu por causa da miséria e que causa bullying e faz com que ele seja um cara muito isolado e preterido nas relações sociais, e que esse macaco fosse aos poucos ganhando poder e que, ao invés dele se humanizar, ele aprofundasse seu lado bestial. Me parecia ser a melhor maneira de eu fazer esse personagem estando em comunicação com a política atual do Brasil. Uhum. Me parecia que o Zé Macaco, dentro dessa minha trajetória de retratar personagens nordestinos, isso me aconteceu desde o início, apesar de eu ser paulistano, me pareceu que era a hora de contar sobre esse brasileiro nordestino, abandonado pelos governos todos, que quando aprende algo é por autodidatismo,
que quando consegue algo é com muita luta, mas que não consegue ficar adulto. Na hora de ganhar o poder e de conseguir o poder, ele se vinga, ele se bandeia para o fascismo, Uhum. ele se bandoleia para o pior tipo de, de filosofia de vida. Quer dizer, o Tem. Zé Macaco, ao invés de se humanizar, como ele tanto luta para que aconteça, ele se desumaniza no contato com as máquinas e deixando a besta fera ganhar da inteligência dele. Então eu tive as aulas de polidense, eu assisti muitos filmes de macacos, pode ir dizendo aí, Planeta dos Macacos todos, mas principalmente A Guerra do Fogo, do Jean-Jacques Hum, Hano. Isso eu deixei no meu laptop direto, durante as filmagens do Carro Rei. Eu sempre chegava em casa e ia assistindo A Guerra do Fogo para ver os atores que faziam Neandertais. E pronto, e foi assim. Fiz o Zé Macaco como um macaco, um homem que não consegue chegar a ser homem. E que no início causa pena e depois causa repúdio. É uma crítica, né? sim. Eu não sei. Eu sou muito orgulhoso do Carro Rei. Eu acho que ele é um filme que se arrisca, em se arriscando de maneira brasileira, com aquele orçamento de Brasil, capacidades técnicas brasileiras, direção de arte brasileira. Dessa vez quem assina é a grande pupila da Renata, que é a Karen. A Renata na direção, a Karen assinando a arte. Essa cara de brazuca, de conseguir fazer com pouco, mas tentando fazer um filme que esteja na prateleira do sci-fi mais contemporâneo, assim, das distopias mais legais do mundo, assim. Não é à toa que o filme foi tão bem recebido nos festivais pelo mundo inteiro. Vamos ver agora como é que o Brasil assiste o Carro Rei. Ele é um filme ousado esteticamente, ao mesmo tempo ele se usa das precariedades para fazer seus efeitos. É muito linda a solução da transformação do carro, de como o carro fala. São lindas as cenas de efeito, porque são todas feitas à mão. Ele é um filme que fala de questões muito importantes, algumas até didáticas, quer dizer, como que como que o fascismo está crescendo e como o pensamento ecológico, ecologista e humanista poderia nos salvar. Então ele é um filme, me parece, juvenil, ensinatório, é uma fábula simples, de simples entendimento, mas com muitas camadas. Tem o machismo sendo altamente criticado pela personagem de Jules, que é a Mercedes, que é uma moça que carimba com a vagina um símbolo judaico que aniquila os grandes os grandes símbolos do machismo, tipo a estátua de Borba Gato, grandes estátuas machistas. A Mercedes, a personagem, sai pelo mundo carimbando. E ela vai, eu não posso dar spoiler, mas ela vai carimbar o Carro Rei. E ela mesma, uma artista em transição de sexualidade. Quer dizer, tem muitas camadas. O sexo eletrônico, o sexo, o carro como poder masculino, como utensílio sexual. Obviamente, se a gente está falando do carro, a gente está também falando das outras máquinas todas. Eu tenho a sensação, eu sou um leitor de Paul Preciado, e quando eu li isso, eu adorei que alguém tivesse traduzido em palavras, mas eu tenho a sensação mesmo de que a gente está na era fármaco-pornográfica, como ele diz, onde está todo mundo medicado e altamente estimulado à pornografia. Uhum. Tenho a sensação de que quase todo celular, eu diria todo celular, não deixa de ser uma central pornoafetiva. E acho que o Carro Rei também fala disso tudo.
sem deixar de contar da nossa precariedade de ser Brasil, né? Que é esse país riquíssimo, travestido em pobre. Isso é o que mais, talvez seja o que mais me choca até agora. O tempo todo em que eu estou vivo aqui no Brasil, desde que eu nasci, acho que isso me chocou o tempo inteiro e continua me chocando. Como é que um país tão rico como o nosso se travestiu de pobre e assim se manteve? E assim se E, manteve. e a população foi convencida de que somos pobres e aceita os maus tratos vindos de um governo que se diz sempre pobre, sem recursos, sendo que é um governo bilhardário, com 1000 negócios por baixo e por cima dos panos, com uma capital caríssima de se manter, com jatinhos e políticos fazendo negócios altíssimos com empresários do mundo inteiro, vendendo nossas riquezas e ganhando royalties em cima disso. É incrível como o Brasil conseguiu se manter falsamente pobre por tanto tempo. Assim, estamos precisando de que alguém nos conte a real. Assim, eu não sei contar a real, mas eu sou uma pessoa normal, como um cidadão votante, pagador de imposto. Se não fosse artista, não teria nem voz para estar falando aqui agora, né? Mas através dos filmes eu tenho tentado. E o cinema pernambucano foi uma grande plataforma para mim, de contar as histórias do nosso sertão. Porque quando eu vou para um filme nordestino, óbvio que eu estudo os sotaques e isso, eu fui me especializando nisso. Aham. Mas eu principalmente penso num sertão como um todo, no Nordeste representando todo o sertão da gente, né? Que sempre, a um passo da Zona Sul, de qualquer cidade brasileira, começa um tipo de sertão. Um metro e meio depois de qualquer Zona Sul, de qualquer estado do Brasil, de qualquer município do Brasil, começa um grande sertão abandonado, sem água corrente tratada, sem esgoto direito, sem vacina direito e cheio de igreja. Então, estamos aqui, Marcelo, trabalhando para jogando luz, sempre jogando luz nessas coisas bonitas e nas tragédias que nos ocorrem, né, sem Sim. parar. E espero que o filme atinja seu público, que a meu ver é jovem. Acho que visualmente ele é arrojado para isso. O mundo se encantou. Vamos ver o Brasil. Vamos ver como é que está essa recepção. Não é um lançamento endinheirado, é um lançamento tímido. Então, o boca a boca vai ser importante. Se as pessoas gostarem, é legal chamar umas às outras para irem logo ao cinema, para que a gente fique em cartaz bastante. Acho que o filme só nos trouxe alegria até agora. Espero que traga alegria para quem assiste e, e que as nossas denúncias bonitas sejam saboreadas. É um filme leve, não é um filme chato, política. A gente está falando aqui de política e tudo, mas é um filme também muito brincante, viu, gente? Tem horas que é para dar gargalhada mesmo, é isso. O cara é um macaco e o carro fala e Júlio faz sexo com o carro e é uma loucura, é uma coisa. Tem momentos muito engraçados mesmo e tem momentos arrepiantes e emocionantes. Ah, tudo com um toque de cinema pernambucano, mas inaugurando, eu acho, um tipo de cinema que a gente ainda não faz muito, que é a ficção científica, né? Exatamente. Seu Matheus Nastergalli, a única coisa ruim de falar contigo é porque o tempo acaba. E, infelizmente, nosso tempo acabou, e eu falo disso, assim, muito de coração, a gente já falou outras vezes, assim, do privilégio que eu sinto de conversar contigo, que é um artista que eu admiro profundamente há muito tempo. Então, assim, muito obrigado por ter tirado esse tempo novamente para conversar com a gente sobre o Carro Rei. A gente também aproveita para chamar o público e dizer, sim, é importante conferir o Carro Rei. A gente pode assistir a todo tipo de cinema, galera, mas fortalecer o cinema brasileiro, ainda mais no momento que a gente vive, com o governo que a gente vive, é essencial. Então, vamos ao cinema É, assistir a Carro Rei. E, Matheus, mais uma vez, muito obrigado. E eu espero que a gente se encontre mais e mais e mais e mais vezes para falar de coisa boa, que é
a nossa paixão comum pelo cinema brasileiro. Nós vamos nos encontrar, porque além do Carro Rei aí, tem Filme na Lata, que daqui a pouco deve querer estrear, tem o Clube dos Anjos, do Ângelo Defante, tem... Ó, é mais diretor ligando pro Matheus. Faz meu filme, Matheus, faz meu filme. Tem também um filme recém-feito, filmamos outubro, novembro e dezembro, lá em Quixadá, do Petros Cariri, Mais Pesado é o Céu, Petros, um filme a cearense. gente ama o Petros também. São dois filmes lindíssimos que estão na lata ainda, que eu deixei antes de entrar para o Cine Hollywood de um jeito louco. A gente está gravando a temporada 2 e 3 do Cine, e a gente começou em março e a gente vai até dezembro fazendo as duas temporadas. Então, ter deixado os filmes na lata foi importante. E eu tô feliz da vida, né? Vai nascer o Carro Rei, estamos felizes. É isso aí. Meu querido, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.